freira recusava ir ao médico mesmo com fortes dores, até que seu segredo foi revelado. Márcia tinha apenas 1 ano após o início do hábito quando começou a sentir fortes dores, mal-estar e tonturas. Com isso, ela teve que se consultar num ginecologista, mas o diagnóstico do médico foi inesperado. A freira estava grávida, e não era do Espírito Santo. Ninguém podia acreditar como ela engravidou até que o médico explicou tudo. Irmã Márcia era uma jovem freira de 23 anos que desde criança tinha um sonho em se tornar freira, apesar da oposição de sua família porque acreditavam que ela deveria seguir a tradição familiar e estudar medicina para garantir sua própria vida. Além disso, no futuro, ela seria a herdeira do patrimônio que seus pais construíram ao longo da vida, porque ambos eram cirurgiões de grande prestígio. No entanto, ao morar com as freiras na escola onde estudava, ela se apaixonou por esse modo de vida e tinha certeza que esse era o caminho que devia seguir. E acima de tudo, porque a ordem tinha a missão de educar, cuidar dos doentes nos hospitais e, o mais importante, alimentar os necessitados. Márcia estava sempre envolvida em atividades sociais no seu bairro, embora que suas amigas comentavam com ela que deveria pensar antes de se tornar freira, porque a vida era passageira, e a rotina num convento seria muito chata. No entanto, ninguém teve argumentos que fizeram a jovem mudar de opinião. Ela continuava convicta no caminho que deveria percorrer independente dos seus amigos, todos os diálogos de pessoas com quem ela convivia o tempo todo tentavam fazê-la mudar de ideia. Até seus 18 anos, ela só teve um namorado e só ficou com ele 2 dias porque seu desejo era se dedicar a Jesus Cristo e nada mais. Quando a jovem Márcia atingiu a maioridade, ela iniciou a sua missão na ordem religiosa que tanto sonhava. Logo na entrada do templo, teve certeza que era sua vocação desde pequena. Algum tempo depois, ela tinha apenas 1 ano depois de começar os hábitos formalmente, quando começou a se sentir muito mal de saúde. Como seus pais eram médicos, eles pediram que ela fosse para casa, para examiná-la e fazer alguns exames. Seus pais não aprovavam que ela estivesse no convento dessa maneira. Eles quase nunca iam vê-la, achando a situação um tanto estranha. No final, ela estava convencida de que estava cumprindo a palavra abençoada de Deus. No entanto, depois de algumas semanas, ela sentiu fortes dores nas costas e no abdômen, então sua madre ordenou que ela procurasse um médico no convento. Ela argumentou que não queria ver um ginecologista, mas a dor era muito forte. Ela finalmente teve que visitar o médico, chegou meio tímida, e deu suas informações médicas, estado geral e explicou o motivo da consulta médica. Após alguns exames e ultrassom, o médico disse que precisava falar com a madre superior dela. Márcia perguntou o que havia acontecido. O médico então respondeu que ela estava grávida. A jovem saiu do escritório horrorizada, gritando que era impossível. Antes de ir para o convento, o médico parou na casa do sacerdote, líder religioso do convento, e contou toda a situação em relação à irmã grávida. Antes que pudesse terminar suas explicações, o padre desmaiou em seu escritório. Quando a equipe médica chegou, não havia nada a fazer. O líder religioso sofreu um ataque cardíaco, pois as emoções sobre a notícia foram bastante altas para o idoso. Quando a Madre Superior soube o que havia acontecido, ela veio o mais rápido possível, e irmã Márcia contou-lhe o que havia acontecido. A responsável pelas freiras ficou muito zangada e ordenou que ela tirasse o seu hábito, logo deixasse o convento imediatamente, porque ela era uma vergonha para todos. A irmã Márcia chorava muito, e jurava à Madre Superior que não havia quebrado seu voto, e que tudo aquilo era um enorme erro em relação ao seu nome. Quando ela se despediu das outras freiras, algumas acreditaram que era obra do Espírito Santo porque acreditaram em sua honestidade, mas no final ela teve que ir para casa. Quando o médico contou ao seu melhor amigo o que aconteceu, ele disse que era antiético e que deveria estar falando a verdade sobre o caso. Ao voltar para casa, o médico ligou para a madre e explicou sobre o ocorrido. A freira ficou muito chateada, e despediu o profissional. Além disso, revelou o seu erro para a ordem dos médicos que estudaram o caso, e prontamente, a ordem o impediu de trabalhar mais como médico. Por falta de profissionalismo dele, o padre morreu e ela humilhou a irmã Márcia.
O médico foi humilhado e espalharam-se rumores pela cidade de que pessoas furiosas o acusavam de ser o responsável pela morte do padre. Ele, temendo pela sua própria vida, fugiu para outra cidade com medo de represálias. Antes de partir, ele se desculpou com a irmã Márcia. Na verdade, ela sofria de miomas no útero e finalmente voltou para o convento para seguir a sua missão. O ex-médico aprendeu a lição que piada nenhuma pode ser dita para ninguém, e principalmente se for com alguém de extremo caráter. Além disso, julgou a honra de uma mulher que havia se dedicado a vida inteira a Deus. Isso era imperdoável para qualquer pessoa. No final, Márcia passou por uma cirurgia e continuou sua vida missionária no convento. Embora aquele incidente de mau gosto lhe trouxe muitos inconvenientes. Esta comovente história nos lembra que a vida trata os insensíveis e egoístas com bastante rigor. Quem planta discórdia, mais cedo ou mais tarde, colherá os frutos dessa atitude. Porém, a pessoa generosa que é movida pela sabedoria e desenvolve amor e bondade em seu coração sempre será recompensada. Chegamos ao final da história. Esperamos, como sempre, que tenha trazido algum ensinamento. Se você gostou, dê um like. Além disso, nos deixe seu valioso comentário abaixo e se inscreva no nosso canal para mais histórias emocionantes. Muito obrigado por assistir, um forte abraço. Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.